Ouviu falar de reforma tributária? Ai, como assim num sábado de manhã, antes das 8 horas da manhã? Um tema tão denso quanto este? Pois é um tema denso, é um tema importante, mas é um tema que vai mexer diretamente com a sua vida, muito embora essas discussões pareçam tão distantes da gente. Quais são os principais pontos, hein? A gente vai ter todas essas atualizações diretamente da fonte, digamos assim, porque a gente está na ponta da linha com o deputado Reginaldo Lopes, do PT, que é coordenador do grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara e acordou cedo hoje para nos ajudar com essas informações. Deputado, primeiramente, muito obrigada por nos atender tão cedo num sabadão. Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia, Roberta. Bom dia. E bom dia, ouvintes e telespectadores da FM Band News. Deputado, vamos começar falando sobre talvez o principal ponto, que é essa, vamos falar, a gente vai, uma proposta de se agregar 5 tributos no tal do IVA dual. A gente fala IVA mesmo, a imprensa está falando IVA. O senhor fala IVA ou o senhor fala IVA? Eu falo IVA, né? Ah, tá. Que é Imposto de Valor Agregado, que é, na verdade, a unificação da cobrança dos impostos sobre consumo. Carla e Roberto, é aquele imposto que hoje o brasileiro paga, mas que está escondido no produto, está embutido no produto. Ou seja, ele é por dentro, né? Então, e ele paga 5 tributos, né? 5 impostos. Ele paga o IPI, o PIS, a CONFINS, que são impostos federais. Ele paga o ICMS, que é o imposto do Estado, e ele paga o ISS, que é imposto do município. Então, nós vamos juntar esses 5 impostos e vamos criar um imposto de valor agregado. E ele não será escondido mais por dentro, ele será por fora. Então, quando o cidadão comprar um celular de R$1.000, ele vai saber que o produto custa R$1.000. Para fabricar o produto custou R$1.000. E ele vai pagar o percentual do imposto por fora. Então, se for 20%, ele paga 1.200. A gente tem, inclusive, deputado, sobre o IVA, né? De acordo com as contas do governo, a alíquota deve ser de 25%. Então, a reforma não iria nem aumentar, nem diminuir o tanto de impostos pagos pela sociedade em geral. Só que a gente tem alguns setores que criticam o IVA, em especial o setor de serviços, que emprega aí boa parte, né, da força de trabalho do país, porque hoje as alíquotas que eles pagam são menores do que esse número, são menores do que 25%. Como é que vai ser essa discussão até chegar ao modelo que realmente seja aceito por todos, deputado? E além Vocês falam que vai ter uma redistribuição de pesos, desculpa, Cá. Não, ia falar, além do setor de serviços, que outro setor também está se queixando, né, dessa adoção do IVA? Eu acho que travou a imagem do deputado, a gente estava até ouvindo aqui o áudio de que ele estava na linha, mas eu acho que a gente perdeu o contato. Acho que voltou. Voltou, deputado, a gente consegue ouvi-lo novamente. O senhor ouviu a pergunta? Mas eu ouvi a pergunta. Perfeito. Vamos lá. Boa. A alíquota, Carla e Roberto e ouvintes, ela será calculada no primeiro ano teste, né? Com um percentual pequeno de transferência dos 3 impostos da União, né? Os impostos federais, em um único imposto, que é o IVA, então faz ali 5%, faz um teste. Aí percebe a capacidade arrecadatória deste imposto e define a alíquota. Então, a alíquota é definida no primeiro ano, que poderá ser no ano de 2025. Nós temos que votar primeiro e segundo turno a emenda constitucional na Câmara, depois tem que votar no primeiro e no segundo turno a emenda constitucional no Senado, aí tem que fazer a promulgação, né, da emenda constitucional. Em 2024, nós vamos fazer leis complementares para regulamentar o novo tributo. Em 2025, tem o ano teste. Então, os estudos apontam para uma alíquota de 25%. Agora, o que é mais importante para a sociedade? É que nós assumimos o compromisso que não teremos aumento de carga tributária, né? Porque o brasileiro já paga muito impostos, então nós não vamos aumentar a carga tributária. O que vai acontecer é que nós vamos ampliar a base de incidência tributária. E quando todos pagam, Roberto e Carla, todos podem pagar menos.
Hoje, o que acontece? A erosão fiscal na base dos tributos, seja da União, dos estados e dos municípios, são enormes. Por que essa erosão é muito grande? Porque, de fato, o Brasil é o único país que tenta separar serviços de mercadoria. Então, ninguém sabe como tributa. E o Brasil, como ele cobra o imposto na origem, ele não consegue cobrar imposto do comércio eletrônico. E no mundo já são 2,2 bilhões de consumidores no comércio eletrônico e economia digital. Então, quando a gente muda a cobrança do imposto, que é hoje na origem, onde produz, onde emite a nota fiscal, e passa a cobrar lá no destino, onde mora o cidadão, onde mora o consumidor, onde o consumidor comprou o produto, isso é mais justo do ponto de vista federativo, né? Porque não justifica uma pessoa lá da minha querida cidade de Bom Sucesso comprar um produto e pagar para a cidade de São Paulo, por exemplo. Né? Então, com isso, nós vamos fazer uma incidência ampla tributária. Porque se eu te perguntar, Carla e Roberto, o celular, ele é um serviço ou ele é uma mercadoria? Ele pode ser uma mercadoria, se for comprado como uma mercadoria, depois você vai numa loja e vai habilitar um serviço de telecomunicação. Ele é uma mercadoria no momento, depois é um serviço. E tem loja que convida o cliente e oferta o celular, dá um cashback pela conta, pelos seus gastos. Então, esta loja não paga imposto sobre mercadoria, paga sobre serviço. E tem várias outras coisas. Teve uma loja agora que parou de vender sorvete, para vender sobremesa. Mas a sobremesa é a mesma coisa que o sorvete, porque a tributação é diferente. Teve uma chinela que não sabia se era chinela, se era sandália, se era sapato. Então, hoje, muitas coisas são vendidas pelas plataformas digitais e aí tem uma erosão, uma lisão na base tributária do país. Ou a gente muda o sistema, ou então aqueles que estão pagando vão ter que pagar muito. Então, nós estamos fazendo uma reforma que, de fato, vai simplificar, vai dar transparência, vai dar segurança jurídica. Porque outra coisa também, Roberto e Carla, nós temos um PIB, 9 trilhões na justiça, de imposto sobre consumo, que o cidadão pagou porque está escondido, está por dentro, está embutido no produto, na mercadoria ou no serviço, mas esse dinheiro não chegou no cofre público, não chegou para melhorar a saúde, a educação, a assistência, a segurança. Então, a reforma ela é muito revolucionária nesse sentido. Ela vai simplificar, vai dar segurança jurídica, e todos os países no mundo que simplificou, implementou o Imposto de Valor Agregado, o IVA, que é um imposto padrão internacional. Nós estamos inventando nada, nós estamos copiando. Copiando o imposto que 174 países no mundo sobre consumo implementaram. Então, nós estamos trazendo para o Brasil. Então, nós estamos fazendo um modelo de padrão internacional que não tem judicialização. Onde tem o IVA, só tem 1% na justiça. O Brasil, com essa complexidade, 460 normas no sistema tributário, um sistema que não é de regra, um sistema que é de exceção. Esse sistema nosso, ele levou a um PIB, 9 trilhões de dinheiro que o povo pagou, escondido, embutido nas mercadorias, mas esse imposto não chegou aos cofres públicos. Vou aproveitar, então, que o senhor usou o termo cashback para falar de serviços, produtos, serviços, para a gente falar sobre a proposta de cashback de tributos também. Eu achei muito curioso. Ontem eu estava até conversando aqui com os nossos ouvintes sobre o princípio, porque é que se pode cobrar menos, por que cobrar mais e depois devolver o dinheiro? E aí o pessoal estava falando sobre essa dificuldade de se identificar para quem devolver o dinheiro nesse esquema de cashback. Queria pedir para o senhor deputado Reginaldo Lopes para explicar exatamente como é que isso vai ser feito e como é que a pessoa que tem direito a esse cashback vai conseguir comprovar, se vai ser muito difícil, né, eventualmente comprovar que tem direito a receber imposto de volta. Então, Carla, no Brasil só não tem cashback os mais pobres, as pessoas de menor poder econômico. A classe média tem cashback. Ao declarar o imposto de renda, são restituídos pelos gastos na saúde, na educação, então eles têm um tipo de cashback. A classe média, ao comprar no shopping, uma loja, recebe lá um cashback, um desconto das mercadorias. E o cidadão mais simples, que compra o alimento, ele não recebe o seu imposto devolvido. Ou seja, então o que nós estamos propondo? Olha, nós temos hoje uma desoneração de alguns produtos na área da alimentação que chega aí de 40 bilhões para o Estado brasileiro.
Porque quando você está fazendo uma desoneração, ou um incentivo fiscal, ou um benefício fiscal, alguém está pagando, né? Então, de fato, não justifica as pessoas que têm alta renda ter esse benefício. Eu acho melhor a gente ir, nós estamos propondo isso, buscar uma alíquota reduzida, evidente, nós não queremos aumentar o preço relativo das mercadorias, dos serviços, dos produtos, mas nós que tem parte da sociedade que tem capacidade contributiva, como está na Constituição. Mas a gente pode, mesmo fazendo uma alíquota reduzida, né, você tem a alíquota padrão, eu defendo uma alíquota ali de equilíbrio, que eu chamo uma alíquota reduzida, justamente para aquela pergunta que vocês fizeram do serviço. Toda a cadeia curta, a gente tem que ver a alíquota que essa cadeia está pagando, porque a alíquota pertence ao consumidor. Quem paga o imposto de consumo é o consumidor, não é o empresário, não é o setor econômico. Então, você não pode aumentar a alíquota, senão aumenta o preço, né? Seja da educação, da saúde, do transporte coletivo. E aí você tem a questão dos alimentos. Então, você tem os alimentos, você pode ter uma alíquota reduzida, né? E aquele que tiver menor poder econômico, menor renda, você devolver aquele dinheiro para essas pessoas. É uma devolução mesmo do imposto pago. Como é que a pessoa vai conseguir solicitar isso, deputado? Hoje é muito simples, o Brasil é o país mais moderno. O Brasil hoje tem biometria na votação, você pode até usar a biometria, que são os dados do Tribunal Superior Eleitoral, que pertence à sociedade brasileira. O Brasil está implementando esse ano o documento único, que é o CPF, vai estar todo mundo se identificando pelo CPF. O Brasil tem 94 milhões de brasileiros e brasileiras no chamado CAD único, né, que é o cadastro para ter acesso aos programas sociais. Um deles, mais conhecido, o Bolsa Família. O Brasil sabe e tem o CPF de todos que declaram imposto de renda. Você pode dizer assim, os que não declaram imposto de renda podem receber a restituição do seu imposto pago até um valor de, por exemplo, R$1.000 nas compras, né, em relação à alimentação. Você tem que colocar um valor médio, né, um valor máximo que as pessoas vão receber de volta o seu imposto pago, o imposto sobre consumo. Agora, isso tudo, Carla e Roberto, serão temas de discussão nas leis complementares. Sim. Qual que é o público elegível, quais serão os critérios. O mais importante é criar um mecanismo do cashback. O cashback ele pode ser utilizado para vários temas. Por exemplo, para os produtos mais saudáveis, para os produtos socioambiental, para que eles tenham mais sustentabilidade, você pode devolver parte do imposto pago para incentivar a sustentabilidade, né? Que é muito importante para esse século, para a defesa da mãe terra. Você pode usar para os produtos das mulheres. Você sabe que hoje, tudo que são produtos das mulheres, Carla e Roberto, são mais caros do que os produtos dos homens. Tem mais tributação. É um absurdo, né? Nós podemos criar uma devolução, por exemplo, em relação à dignidade menstrual, devolver o dinheiro do imposto que nós vamos cobrar para as meninas de menor poder econômico, por exemplo, dar um cashback. Outros produtos em relação às mulheres. Então, você pode utilizar o cashback. Sim. E dar a cobrança de imposto indireto, que geralmente é neutra, é uma alíquota para todo mundo, uma progressividade. Então, mas, nós somos um país... Nesse sentido que você está explicando, né? A ideia é reduzir a chamada regressividade, né, do sistema. Então, esse peso maior de impostos para a população de baixa renda. O cashback vai ser suficiente para isso? Então, quer dizer, né, hoje, quando os impostos são cobrados, quando eles aumentam, o impacto é maior proporcionalmente para quem tem menos renda. O cashback vai conseguir chegar a esse equilíbrio? O cashback vai fazer justiça. Nós podemos fazer o melhor sistema tributário sobre o consumo do planeta Terra. Não é arrogância, é porque nós estamos bebendo na fonte. Já tem 174 países que implementaram o IVA. Além do nosso IVA simplificar, da segurança jurídica, transparência, nós podemos fazer ele muito tecnológico, ou seja, nós temos tecnologia para fazer uma agência de cobrança desse imposto automática que recebe e já faz a partilha para os entes federados, né? Ou seja, tem tecnologia no Brasil para isso, né? Que eles falam split, né? A gente pode também usar o cashback para dar progressividade, fazer que o IVA seja um imposto popular,
que você vai devolver para as pessoas de menor poder econômico. Porque, geralmente, o imposto sobre consumo ele tem uma alíquota neutra, a mesma alíquota para todos. Então, eu acho que o Brasil é um país muito desigual e vale a pena a gente aplicar a progressividade. É lógico, Roberta, que a maior progressividade que a gente aplica em relação às políticas tributárias, a gente tem como mecanismo aplicar no patrimônio e na renda, né? Que é a outra reforma que nós vamos fazer na segunda etapa, que é a reforma sobre renda e patrimônio dos impostos que a gente cobra diretamente, né? Que é os impostos diretos. Nós estamos agora cobrando e fazendo a reforma do imposto indireto, que é um imposto sobre consumo, né? Agora, mesmo assim, eu acho importante implementar, sim, o cashback. Eu queria falar da outra ponta, então. O senhor falou sobre essa outra cobrança de impostos aí já na fonte. Seria a tal da taxação para as grandes fortunas? E aí também eu queria falar sobre a cobrança de IPVA para jatinhos e helicópteros, né? Como é que está a discussão em torno dessa proposta? E também, deputado, para encerrar, como é que estão as negociações no Congresso Nacional? Porque a gente percebeu uma demonstração de forças muito grande agora, né, da bancada, sobretudo bancada ruralista ali, na modificação da estrutura dos ministérios, Ministério do Meio Ambiente. Foi uma colocação, uma demonstração de força. Como é que está a demonstração de força de outros setores em torno dessa discussão da proposta da reforma tributária no Congresso? Então, só para lembrar também que esse imposto vai dar transparência, né? Vai ser a primeira vez, Carla e Roberta, que o cidadão vai saber quanto que ele está pagando. E a transparência é a melhor luz do dia, o melhor desinfetante, né? Ou seja, vai dar uma consciência fiscal ao cidadão. O cidadão mais simples, que é o pagador de imposto nesse país, ele paga mais de 50% de tudo que é arrecadado. No Brasil, ao contrário dos países ricos, cobra mais do consumo do que renda e patrimônio. Então, ele é muito regressivo, o nosso modelo. E agora, o cidadão mais simples vai ter certeza que ele é pagador de imposto. Isso empodera, ele vai exercer sua cidadania plena, ele vai ter uma cultura fiscal, ele vai até exigir mudanças nesse sistema tributário, de diminuir a carga tributária no futuro sobre consumo e deslocar a incidência para a renda e patrimônio. E ele vai saber para onde está indo o dinheiro dele, porque ele vai saber que está pagando lá, se for 25%, 25%, ou se for uma alíquota reduzida, mas ele vai saber quantos por cento está indo para a União, quantos está indo para o município, para o Estado. Então, ele vai ajudar a melhorar os gastos públicos. Ou seja, ele vai exigir do Estado políticas públicas de melhor qualidade na saúde, educação, infraestrutura. Então, é muito bom também do ponto de vista da transparência, da cidadania plena, da educação fiscal. A segunda questão, fortunas, Carla, já tem previsão constitucional. Então, tudo que tem previsão constitucional, aí é por lei complementar. Vai ser a segunda etapa. Tudo que é patrimônio e renda, nós vamos fazer na segunda etapa. O que não tinha previsão constitucional, que é cobrança de IPVA, aéreo e aquático. Isso, aquático, né? Nós estamos cobrando, nós estamos dando comando constitucional para cobrar. Porque não justifica, né, Carla e Roberto, um entregador, né, de aplicativo que tem uma motinha de 125 cilindradas, ele paga IPVA, e aí a pessoa que tem um jato, um helicóptero, uma lancha, não estou falando de barquinho, estou falando tudo que tem motor, seja motor aéreo, motor aquático, nós estamos dando comando constitucional. Depois vai definir por lei complementar, base de cálculo e tal, mas nós estamos defendendo cobrar IPVA, né? E estamos também trazendo o debate do IPVA ecológico. Quanto mais sustentável for o veículo, né, nós vamos reduzir a cobrança de IPVA. Então, também nós estamos fazendo o debate da sustentabilidade nesta reforma, né? Do ponto de vista, Carlos, da negociação, pela primeira vez, nós conseguimos um alinhamento político extraordinário entre a Câmara e o Senado, ou seja, no primeiro semestre a matéria é debatida na Câmara sob a liderança do presidente Arthur Lira, no segundo semestre ela será debatida no Senado sob a liderança do Rodrigo Pacheco. Antes tinha uma disputa de protagonismo, as duas casas estabeleciam as comissões especiais, grupos de trabalho, e ficava uma guerra, e as coisas não andaram. Nós são 40 anos de debate que a sociedade brasileira espera essa reforma tributária. Depois teve um alinhamento com o governo federal, né, alinhou e tem como projeto estruturante a reforma tributária, coordenada, então, pelo ministro
Fernando Haddad, que criou uma secretaria extraordinária da reforma com Bernard Pi na frente desta coordenação. E também há um alinhamento, há uma disposição colaborativa, todos os entes federados, dos estados, dos municípios, né? E também com parceria com a União. E há uma disponibilidade de negociação de todos os setores da economia, da indústria ao setor do comércio, de serviços, né? Então, tem uma unidade a favor da reforma, porque todo mundo chegou à conclusão, com esse modelo todos perderam, né? Os incentivos fiscais, a renúncia fiscal, todos perderam. Então, chegou a hora da gente fazer uma reforma que o Brasil vai voltar a crescer. Na verdade, uma reforma do Estado brasileiro, não é uma reforma de governo ou de oposição, uma reforma do Estado brasileiro. Uma reforma para dar ao Brasil maior competitividade, porque esse modelo de cumulatividade tributária, né, um modelo que você paga imposto sobre imposto, imposto do imposto, imposto em efeito cascata, ou seja, esse modelo fez o Brasil perder competitividade, não só internacional. O Brasil hoje tem um déficit na exportação de produtos bens manufaturados com valor agregado de 128 bilhões de dólares por ano. 1 bilhão de dólares é 30 mil empregos diretos na economia que nós estamos perdendo. Então, o Brasil está exportando para fora 2,5 milhões de empregos diretos na indústria ano. E estão importando mercadoria mais barata com valor agregado, tanto que o mercado de varejo cresce e a indústria de transformação de valor agregado cai todos os anos. Então, nesse sentido, o Brasil perdeu competitividade internacional e competitividade nacional, porque o custo do Brasil, de 100%, 80% é o custo tributário. É um modelo que vai cobrando imposto do imposto em todas as etapas de produção. Quando mais longo for a cadeia, mais imposto esse produto, essa mercadoria está pagando. Então, o povo brasileiro é prejudicado. Ele está cobrando produtos mais caros, sem ter preços justos, por causa da cumulatividade tributária. Portanto, Carla e Roberta, para eu concluir, se um cidadão brasileiro for nos Estados Unidos ou na Europa, mesmo o dólar, né, o real, o dólar valendo R$5, né, 5 por 1 da unidade monetária, é mais fácil comprar um bem manufaturado lá fora, mais barato que aqui no Brasil. Então, nós perdemos competitividade. Abriu para importação, fechou a exportação e o Brasil perdeu emprego. Porque quando a gente fala da indústria, a indústria você não pode olhar só para o primeiro ciclo de desenvolvimento dela, não, ela é sistêmica. Ela altera todos os outros ciclos de produção. Ela mexe no serviço, no comércio, na gastronomia, no turismo. Ela promove ali um conjunto de benefícios para toda a sociedade, para todos os setores econômicos. Por isso, com a reforma tributária, o Brasil cresce e todos ganham. O povo brasileiro vai ter um aumento de R$500 de renda per capita por mês. Nos estudos apontam isso. Ou seja, de R$6.000 de renda per capita por ano, só com a aprovação da reforma tributária. Nossa, então, isso é muito bom para a sociedade brasileira.